Olá, estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Meu nome é José Reis Chaves e eu estudei para padre redentorista, tenho 7 livros editados que tratam dessas questões do Espiritismo dentro da Bíblia. Tenho também uma coluna no Diário de Minas Gerais, o Diário O Tempo, semanal, toda segunda-feira. Você pode lê-la também pelo site www.otempo.com.br. E você vai ver, então, essa matéria minha semanal. É bíblica, teológica e espírita. E nós vamos, então, abordar hoje mais alguns assuntos espíritas com enfoque bíblico. E vamos, então, à primeira pergunta. Há espiritismo dentro da Bíblia? Como isso é possível? Sim, a Bíblia, como disse o nosso querido pastor Neemias Marian, pastor presbiteriano do Rio, ele falou que o Espiritismo, a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. E eu digo também de psicofonia, porque há muitos fenômenos que muitos chamam de falantes, em que o espírito fala através do médium. Pela psicografia, o espírito escreve através do médium. Pela psicofonia, ele fala através do médium. E a Bíblia está também repleta desses fenômenos falantes ou psicofônicos. E nós temos na Bíblia, de fato, muitos fenômenos espíritas. Esses fenômenos são denominados pelo apóstolo São Paulo de dons espirituais. Esses dons, como Paulo diz, são dons de cura, dons da palavra, dons de profecia, dons de revelações. E esses dons são do espírito do indivíduo. Há uma certa confusão nas doutrinas cristãs sobre o Espírito Santo. Para Paulo, o Espírito Santo é o próprio Espírito nosso. Daí ele dizer, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, ele diz que quando o indivíduo ora em línguas, é o seu próprio espírito que ora. E também ele diz que nós somos templos de um Espírito Santo. E Paulo viveu numa época em que ainda não existia o mistério ou a doutrina. Eu disse mistério porque essa doutrina é chamada de mistério da Santíssima Trindade. Quando Paulo estava aqui encarnado, não existia ainda a doutrina da Santíssima Trindade, que nós espíritas respeitamos muito, como respeitamos todas as crenças. Mas Paulo, então, não conhecia essa doutrina da Santíssima Trindade, que só passou a existir dentro da Igreja Católica oficialmente a partir do Concílio de Constantinopla de 381. Então, ele chama a nós, a todas as pessoas, de templos de um Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que nós somos, todos nós somos, cada um de nós, um Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, pela Bíblia, ele, na verdade, é o conjunto, como se fosse um coletivo
de todos os espíritos. E como Kardec mostra para nós, esses espíritos que o Espírito Santo engloba seriam aqueles espíritos iluminados, aqueles que estão num alto nível de evolução espiritual. Mas como todos nós vamos chegar lá um dia, todos nós estamos evoluindo, caminhando para um dia sermos também anjos, então, já eu diria, nós em estado potencial, em forma de semente, já pertencemos também a esse conjunto de Espíritos Santos. E que Paulo deixa claro que todos nós somos Espíritos Santos, porque todos somos templos de um Espírito Santo. Então, a Bíblia, este é um exemplo, mas existe uma doutrina na igreja chamada de comunhão dos santos e que ela surgiu no início do cristianismo e pertence até ao credo católico. É a comunhão dos santos. O que é isso? Quase que os padres não falam nesse assunto, porque é exatamente uma doutrina polêmica. E por que ela é polêmica? Porque Moisés, em Deuteronômio 18, proíbe o contato com os espíritos. E deixa claro que é Moisés que proíbe, não é Deus. Não confundamos as doutrinas mosaicas, que representam uma espécie de constituição do povo hebreu daquela época, mosaica, com as doutrinas divinas, com as leis divinas, e que estão no Decálogo. Então, Moisés ele tem 613 itens neste conjunto de leis mosaicas. E algumas são até contrárias às leis naturais, às leis divinas. Um exemplo, lá em Deuteronômio, é um livro do Pentateuco da Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 18, então ele proíbe esse contato com os espíritos. Mas se ele proíbe esse contato com os espíritos, é porque existe. Mas quando surgiu a doutrina da comunhão dos santos, o que aconteceu? A igreja teve dificuldade em manter essa doutrina. Muitos teólogos foram contrários a ela por causa desta prescrição de Moisés. Então, em que consiste essa doutrina? Ela diz que os espíritos que já passaram para o outro lado, lá para o além, para a dimensão espiritual, eles podem nos ajudar. Os católicos invocam os santos. Eles invocam aos espíritos dos santos e não aos cadáveres dos santos. E essa doutrina diz, então, que eles podem nos ajudar e que nós também podemos ajudar a eles. E a igreja até celebra missa para os espíritos desencarnados. Então, é esse intercâmbio entre o mundo de lá e o mundo de cá. E isso é espiritismo. Apesar do espiritismo oficial não existir naquela época ainda, porque só passou a existir mesmo com Kardec, na segunda metade do século XIX, mas já existia o espiritismo, os fenômenos espíritas já existiam em todas as culturas da humanidade, da história humana, esses fenômenos existem. Então, houve uma resistência entre os teólogos para com essa doutrina da comunhão dos santos. E a igreja, então, não teve outra alternativa senão declarar também essa doutrina da comunhão dos santos como sendo um dogma. E toda a doutrina da Igreja Católica, eu digo da Igreja Católica porque só ela existia naquela época. Não existiam ainda nossos irmãos protestantes, evangélicos, os da Igreja Ortodoxa Oriental também não existiam. Então, por isso que eu estou dizendo, a Igreja Católica, não que eu queira acentuar que ela é culpada disso, não.
E os teólogos naquele tempo, como também os de hoje, não são infalíveis. Mas eles criaram essa doutrina da comunhão dos santos, tiveram resistência e não tiveram outra alternativa senão transformarem essa doutrina em um dos dogmas da igreja. E dogma da igreja, naquela época, como hoje também, quem não aceitava recebia a excomunhão. Era excomungado, quer dizer, era colocado fora da Igreja Católica. E depois surgiram, porque a igreja era ligada ao império, aos imperadores, ao Império Romano, então, toda vez que um indivíduo fazia um pronunciamento público contra a doutrina da igreja, dogmática, então esse indivíduo ele era severamente punido, inclusive mais tarde morriam nas fogueiras da Inquisição.